escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical. E hoje a aula é bem longa, então eu vou tentar ser bem acelerado aqui para a gente poder aproveitar bastante o conteúdo da aula, tá bom? Vamos começar com um minutinho de oração então? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mesmo na plataforma digital, mas podendo ter o privilégio de estudar a Bíblia e aprender mais, Pai, sobre as interpretações, o entendimento do conteúdo da palavra e principalmente, Pai, para conhecermos não apenas a Bíblia, mas o autor da Bíblia, né? Que é o nosso Senhor Deus, através do Espírito Santo, e que o tempo todo essa escritura ela aponta para a encarnação do nosso Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor utilize a minha vida, que o Teu Santo Espírito possa falar hoje mais alto nos nossos corações, para que nós possamos finalmente entender que na nossa vida somente Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, sem mais delongas, a gente está nessa revista, né? Teologia Reformada, você está acompanhando no slide junto. Mas antes de entrar na aula de hoje, eu convido você a olhar esta figura que eu coloquei, que é um quadro de um artista barroco alemão, tá? Que se chama Peter Paul Rubens. Não sei se é essa a pronúncia, mas tá aí o nome dele, tá certo? Essa gravura mostra Cristo no meio dos dois ladrões, ali na cruz. E é uma figura interessante, porque se você olhar com muito cuidado, você vai ver quem é o ladrão que está interessado em Jesus e qual é o ladrão que não está interessado em Jesus, tá? E a aula de hoje, e todas as aulas dessa revista, você pode assumir a postura de um desses ladrões. Você pode assumir uma postura diante de uma teologia reformada, de uma série de doutrinas que vão ser faladas aqui. Você pode desenvolver uma postura de displicência, de simplesmente alienação. Ah, não quero saber nada disso, é muito complicado, não quero e eu tô fora. Essa é uma. Se resolvesse alguma coisa, salvava todo mundo, doutrina e tal. Mais ou menos a postura do outro ladrão, né? Falando, se você é Senhor mesmo, salva a ti mesmo, né? Ou você pode desenvolver a postura do outro ladrão, que está ali olhando para Cristo. Então perceba que esse ladrão, ele não sabe ao certo quem é Jesus. Ele está ainda encantado ali com a postura de Cristo, vendo o que ele representa. Ele está assistindo tudo o que está acontecendo à volta dele, a terra tremendo e muita coisa. Ele está reconhecendo que Jesus, ele é, no mínimo, diferente. E eu quero aqui convidar você a fazer um paralelo, e me desculpe até dessa comparação um pouco, às vezes, esdrúxula, mas eu quero convidar você a olhar para as doutrinas e tudo que nós vamos falar e olhar com interesse, com despertamento, porque talvez você consiga, finalmente, através das doutrinas que nós vamos estudar, enxergar pela janela ou estar com aquela lente de você finalmente enxergar algo atrás da doutrina, o que realmente ela se interessa. A doutrina ela tem esse papel, é de te mostrar algo que está além dela, ela está apontando para um fim. E é esse fim que eu quero conversar com vocês hoje, ok? Então vamos começar hoje com qual fim? Nós vamos começar com o fim somente Cristo. A revista fala, ele é suficiente para a salvação. Então, vamos abrir a nossa escritura no texto de Atos, capítulo 4, do versículo 5 ao 22. Acompanhe comigo.
No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder, em nome de quem fizestes isto? Gente, só para vocês entenderem o contexto, tá? Parando um pouquinho, quem está sendo julgado aqui é Pedro e João. Jesus já subiu aos céus e eles estavam fazendo um discurso ali no templo, onde estava tendo já uma galera se convertendo e se arrependendo, porque Pedro e João estavam batendo forte ali sobre o que é ser cristão, ok? Então eles estavam perguntando aqui para eles, perante eles arguíram: com que poder, em nome de quem vocês estão fazendo isso daí? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Veja, os construtores aqui é Israel, são os judeus, tá? Então ele está falando de Jesus e pelo nome de Jesus, tá? E aí ele bate forte, olha aqui, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui ele já está batendo, ninguém, não tem nenhum nome que salva, só Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, meia dúzia de pescador, gente. Se você quiser de uma forma fazer um comparativo, imagina que eles eram lavradores ignorantes que não sabiam ler. Quantas pessoas de Deus que você conhece que são analfabetos, que são pessoas simples, que trabalham em profissões braçais, mas que são cheias do Espírito? Olha aqui, João e Pedro aqui, a mesma coisa, os dois pescadores. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então olha só, os caras falaram: não vamos conseguir segurar, vamos ameaçar eles para não falar mais. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Só que não, né? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo. O povo estava fervendo, né? E porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Perceba, olha só, que texto maravilhoso, gente. Aqui, Pedro e João, eles estão dizendo, olha aqui, salvação, somente Cristo. Então, olha lá, agora o bicho vai pegar. Nós vamos pegar aqui a nossa confissão de Westminster e eu vou abrir no capítulo 8.
para mostrar para vocês o que é a Confissão de Westminster, em cima de tudo que a Bíblia fala de Jesus. A gente lê um trechinho aqui que fala de Jesus. Na verdade, a gente lê um trecho que trabalha o testemunho de Pedro e João, falando a respeito de que a salvação é somente através de Jesus. Mas eu quero tomar o cuidado aqui de usar esse momento de escola dominical para a gente abrir a Confissão de Westminster, ver um pouquinho de doutrina. Então, olha aqui comigo, ó. Eu vou projetar para vocês uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slides, tá? Nesses 8 slides nós vamos ver o que a Confissão de Westminster tem a dizer sobre Cristo, sobre Jesus. Então olha aqui, ó. De Cristo mediador. Ó, aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei. Olha aqui as três funções, os 3 ofícios que Jesus ocupa: profeta, sacerdote e rei. Tá? Além disso, ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o nosso mediador, é quem vai nos reconciliar com Deus. Lembre, houve um crime cósmico, gente. Entrou o pecado no mundo. Os nossos representantes da humanidade disseram para Deus: não preciso de você para viver. Posso viver segundo a minha própria autonomia. Houve um crime, uma ofensa, houve pecado. Então agora Jesus ele está vindo aqui para nos reconciliar com Deus. Você viu o Antigo Testamento, viu que para que o povo judeu pudesse trazer as outras nações a se reconciliar com Deus, foi necessário uma liturgia de adoração, uma forma de se relacionar com Deus, uma forma de se relacionar entre eles. Ou seja, você tem os 10 mandamentos, onde vai falar ali como que nós temos que nos relacionar com Deus. Tem uma liturgia de como que nós temos que prestar adoração para Deus. Tem uma série de regras dentro dos 10 mandamentos de como que a gente tem que se relacionar entre a gente para ter santidade, porque não tem como chegar até Deus através de impureza, mas com santidade. Então, nesse primeiro capítulo aqui, no capítulo 8 aqui, que vai falar de Jesus, ele está dizendo que Jesus é essa pessoa, é o nosso Salvador. Ele é a semente que vai trazer o quê? Salvação para nós. E além da salvação, ele vai trazer justificação, santificação e glorificação. Então, a pessoa de Cristo para a gente é esse. Ele é o nosso mediador. Não tem nenhum outro. Olha só depois, aqui a sequência. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, Deus Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. O verdadeiro eterno Deus. Ele tinha natureza humana? Tinha. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Sim. Portanto, olha aqui nessa segundo slide, aqui, ó. Ele tinha 2 naturezas. Já está aqui, lembra do contexto histórico que eu falei para vocês, que tinham vários cristianismos, alguns que achavam que Jesus era somente espírito, outros que achavam que Jesus é somente homem, e hoje em dia vocês têm acompanhado aí muitos evangélicos cristãos, por conta do campo da ciência, de estudar cada vez mais, buscando um Jesus histórico, olhando só a natureza humana de Jesus, esquecendo a divindade de Jesus, colocando de lado, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha como a doutrina nossa nos mostra que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, e olha ali grifado, divindade e humanidade em uma só pessoa. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olha que coisa linda. Por isso que somente com as 2 naturezas ele pode ser um mediador do divino com o humano. Simples assim. Seguindo, olha só que bonito isso. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, ele é ungido pelo Espírito Santo, mas com sabedoria e ciência. Gente, em Jesus habita a plenitude. O que significa? Com Jesus não falta mais nada. Ele é largura, comprimento, altura, tudo, tudo. Então veja que nele nós estamos encontrando graça, verdade, e nele, além dele ser esse relações públicas nosso, na verdade, ele inclusive é o nosso fiador, ele que paga o preço.
E aí você já sabe que ele paga o preço, e ele paga o preço com a própria vida, derramando o sangue dele com sacrifício, propiciando para a gente salvação. Então veja, ele também é o nosso mediador, mas é dentro da pessoa dele que habita a plenitude. Em tudo, ele é mediador, ele é fiador, ele é o preço pago, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro, e por isso que ele é o servo sofredor, lá de Isaías 53. Por quê? Porque ele simplesmente obedeceu ao que o Pai ordenou. Percebeu aí no final? Seguindo, olha aqui, ó, este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Pessoal, olha só. Quando Deus chega para Adão e Eva e fala, não façam isso, eles falam não para Deus e sim para eles. Jesus não. Jesus ele está no Getsêmani, suando sangue, e fala assim, não, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Gente, ele fala não para ele, sim para Deus. E ele faz isso de maneira voluntária, obediente, né? Se colocando de forma à disposição do nosso Senhor Deus. E é por isso que ele se submete à lei. Ele não vem aqui para chegar e falar assim, não, eu vou fazer a lei. Não, ele vem cumprir a lei. Ele cumpre. E além de cumprir, ele sofre as consequências de todos os pecados nossos, com sofrimentos e passando pela crucificação e morte. E ele fica sobre o poder da morte. Só que por que ele não fica lá? Porque ele não tem pecado, não tem corrupção. Gente, para aqui comigo. Pensa, como é que uma célula, ela começa a entrar num processo de apoptose? Por que uma célula, ela chega num ponto que dá o start da apoptose dela para ela começar a se deteriorar e ela morrer? Por quê? Porque existe algo nela programado dizendo que a partir do momento que há impurezas ou há algo suficiente que não gera mais vida na célula, que vai gerar disfunção, ela é programada para se autodestruir, para não danar o resto do corpo. Ela faz um autossacrifício. Isso é a apoptose. Olha que coisa linda. Então veja, quando você pega a pessoa de Cristo e ele se entrega para a morte, chega lá, não tem start de apoptose, não tem como se desenvolver, não tem como ele ficar preso na morte. Por quê? Não tem impureza, não tem disfunção, não tem desordem. Nele habita a ordem, nele habita tudo aquilo que é a plenitude da santidade de Deus. Por isso que ele não entra em apoptose, não entra em morte, ele ressuscita. Seguindo aqui com a gente, ele ressuscita e sobe aos céus. Porque ele precisa agora, ele veio, acessou o homem, a natureza humana, ele acessou os homens, ele mostrou quem é Deus para nós. Agora, ele veio e pagou o preço para nós. Ele se mostrou Deus, ele tomou para si a nossa ofensa, o nosso pecado, pagou o preço no Calvário, não ficou preso, voltou para o mundo com o corpo dele, anunciou a ressurreição e que ele é o Deus verdadeiro e sobe aos céus. Por quê? Porque agora ele vai interceder por nós aqui, até que venha o momento de haver o julgamento dos homens, dos anjos, de toda a criação. Então veja, essa é a sequência. Por isso que Jesus, mais uma vez, a gente coloca ali, Cristo, nosso mediador. Olha como a aula de hoje vai falando forte, somente Cristo. Olha isso. E vamos continuar aqui no ponto 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência, que nós já falamos, e pelo sacrifício que nós falamos, e pelo eterno Espírito de Deus, satisfez plenamente. Opa, pausa. O que significa? Não há necessidade de algo a mais ser feito. Quando você olha para a cruz e o sacrifício de Jesus, ali o caos cósmico que havia no mundo por conta do pecado foi satisfeito plenamente. A justiça divina, ela foi
satisfeita, ela foi executada na cruz. Então veja, por isso que quando você entende que Cristo ele é suficiente, no sentido inclusive de sacrifício, não precisa mais ser bonzinho, fazer isso, aquilo para você ser salvo. Não faz sentido. Por quê? Porque nós somos corruptos. Mas Cristo não. O sacrifício dele foi plenamente satisfeito. E isso oferece para a gente reconciliação, herança perdurável. Ou seja, foi nos dado isso, não foi conquistado, não é mérito, é herança. Segue para o 6º ponto. Olha que bonito agora. Ainda que a obra da redenção não fora realizada por Cristo, senão depois da encarnação. Ou seja, a obra de Jesus aconteceu depois que ele se encarnou. E aconteceu todas essas coisas. Aí as pessoas podem perguntar, mas ô Edu, e como é que faz então para Abraão ser salvo, para José do Egito ser salvo? Jesus veio muito tempo depois. Como é que funciona isso, Edu? Então olha aí que bonito, olha, que a virtude, eficácia e os benefícios da encarnação e do sacrifício de Jesus, ele se estende para todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, e comunicado aos eleitos, ou seja, o povo escolhido, por meio de promessas, tipos e sacrifícios. Perceba que a palavra de Deus, ela é oferecida, quando ela é oferecida de modo de promessa, a promessa está apontando para a cruz de Cristo. Abraão foi salvo pela promessa de Deus da cruz de Cristo. Moisés foi salvo pela promessa da cruz de Cristo. Então veja, o cordeiro foi morto. Olha ali, ó, a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, lá do paraíso, lá em Gênesis, quando você lê esse trecho, que é o que é chamado de proto-evangelho, que é o evangelho mais raiz de todos, o mais selvagem, o mais natural, o mais primordial de todos, que é isso, a semente da mulher deverá esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa está apontando para Cristo e abrange Abraão, abrange Isaac, Jacó, Moisés, José, você, eu, todos ali. Mas lembre-se que a plenitude dos tempos, ela ocorre no Calvário. Consegue entender isso agora? Por isso que quando você lê o Velho Testamento, você fala assim, agora eu entendo o que isso significa. Porque isso, o cordeiro está morto, mesmo ontem, hoje, para sempre. E por isso que agora, essa mediação de Cristo, ela é feita pelas duas naturezas, não é só pela parte divina de Deus. Até que a gente chega no nosso último ponto, que Cristo, com toda certeza, de forma eficaz, ele aplica, comunica a salvação para todos aqueles, para ele quem adquiriu. Cristo adquiriu a sua vida. Não foi você que escolheu, você foi escolhido, meu irmão. Você foi escolhido, porque nós vivemos abaixo da guarda de um Deus onisciente. E a partir disso, olha só que coisa mais linda, você começa a ter a persuasão, você começa a crer e obedecer neste Cristo. Ele governa o seu coração pelo poder de duas ferramentas, do Espírito Santo e da Palavra de Deus, da Bíblia, da Palavra, porque a Escritura toda aponta para quem? Para Cristo. Não se esqueça disso. A Escritura toda aponta para Cristo e para a suficiência dele. Deu para entender? Turma, agora, qual é o grande problema de hoje? O grande problema é que é Cristo e outras coisitas mais. Deu para entender? Essa é a grande questão. Então hoje, quando você vai acompanhando aí os slides, você vai ver que tem Cristo na igreja, mas tem muita penitência. Eu tenho que cumprir uma promessa que eu fiz, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... se eu não fizer isso, se eu não for... se eu não pagar essa promessa que eu fiz, eu não vou ser salvo. Se eu não ajudar as pessoas, eu não vou ser salvo. Para! Não é assim que funciona. Você não faz nada para ser salvo.
mas você é salvo e por isso você faz as coisas. É diferente. Depois, tem gente que pensa que é Jesus Cristo e o dízimo. Ah, eu não dei o dízimo, eu vou para o inferno. Não, não funciona assim. Não funciona assim. O dízimo, o apóstolo Paulo diz bem claro que você tem que dar com alegria, com amor, né? Como é que você age com o fruto do Espírito? Uma partinha do gominho lá do fruto do Espírito é alegria, né? Alegria é quando você regozija naquilo que parte seu habita no outro, que você contribui com algo que realmente traz vida na vida das pessoas, né? E o dízimo funciona assim. É algo que Deus dá para você, o seu suporte financeiro, aquilo que é da sua sobrevivência, mas aquilo você transforma aquilo num milagre, de modo que ele não se torna apenas suficiente para você, mas ele consegue também ser transbordado para a vida da igreja, para a vida dos irmãos que precisam. Isso é o dízimo. Isso é a forma de você mostrar que você é participante da obra de Cristo, né? Muita gente agora que está nessa época de pandemia não tem dado dízimo, né? Afinal, ninguém tá vendo, né? Ninguém fica checando, você não precisa olhar na cara de ninguém. Gente, veja, você não precisa dar dinheiro para ser salvo, tá? Mas concorda comigo que não faz sentido você experimentar da salvação e não querer investir na obra da salvação, sabe? A entidade que nós temos hoje, que ela é oficial para pregar a palavra, cuidar dos enfermos, fazer assistência em termos de intercessão espiritual, ela se chama igreja. Ninguém existe no mundo se você não existe de uma forma civil. Então, a existência da nossa fé na esfera civil chama-se igreja. Então, cuidado para você não confundir a igreja do reino dos céus, que essa não precisa de dízimo. Mas existe a igreja aqui, que é a igreja na esfera civil, e essa precisa de dízimo, porque ela precisa sobreviver na esfera civil, para ela poder atuar, para ela poder representar a igreja do reino dos céus. Como é que ela vai conseguir representar a igreja do reino dos céus na esfera civil, se ela não tem pão para oferecer? Se ela não tem leite para matar a fome, se ela não tem recurso financeiro para dar cesta básica, para financiar algum tipo de trabalho missionário? Como é que funciona isso, gente? Não faz sentido. Continuando, tem que ser Cristo e mais atividades eclesiásticas, ou seja, eu preciso assistir o culto esse final de semana, porque se eu não assistir eu não vou para o céu. Eu preciso assistir escola dominical, porque se eu não assistir escola dominical eu não vou para o céu. Eu preciso participar nos trabalhos da igreja, porque daí Deus vai se agradar de mim e eu vou para o céu. Para! Inverte a ordem. Você foi salvo por Cristo. E aquele amor que ele habita na cruz, que amou você primeiro, permite que você também ame e comece a desejar participar da vida eclesiástica da igreja, que comece a querer assistir escola dominical para saber mais de Cristo, que faça você assistir um culto na sua casa, de modo que você, junto com a sua família, sentadinho no sofá, assistindo o pastor Cícero ali pregando, e quando chegar no momento do louvor, você não vai adiantar. Ou você acha que eu não sei que você adianta? Que você quer só ouvir a palavra? Desculpa, mas isso não é culto. Culto é você sentar, você, sua mulher, seus filhos, e vocês assistirem como igreja. Isso é culto. E se você não gosta de fazer isso, passa um pouquinho de óleo peroba na cara. Você é homem, líder espiritual da sua casa. Senta com a sua família na mesa de jantar, na mesa do almoço ali. Abre a Bíblia. Manda seu filho ler um trechinho do versículo do Salmo. A sua filha lê outro trechinho do versículo do Salmo, para ter um momento de arrependimento, para ter um momento de gratidão. Vocês cantam 2 músicas de louvor a Deus junto ali, e você, meu querido, traz uma palavra devocional sobre a pessoa de Cristo na vida da família de vocês, e terminem com uma oração, porque isso é culto. Onde 2 ou mais se fazem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Isso é culto. É claro que nós podemos participar de um culto virtual em igreja. Puxa, bacana isso. Mas desculpa, mas
A essência do culto é isso que eu acabei de falar para você. É você prestar adoração para Deus, onde você leva arrependimento, gratidão, louvor e adoração. E você participa de entendimento maior de quem é a pessoa de Cristo na sua vida. Você tem feito a sua família, meu querido líder espiritual, ou você, mulher que edifica a sua casa, você tem levado o seu marido e os seus filhos a perceber que Cristo é suficiente na sua vida. O que está faltando para vocês? Precisa de Cristo e mais alguma coisa? É preciso ter cooperação na salvação? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, eu gostaria que vocês parassem de ficar pensando na salvação como formas, métodos, estratégias. Não! Não! Tem muito pastor que fica fazendo discurso, professor de escola dominical, isso, aquilo, faz estratégia de como que eu vou fazer para o pessoal ser salvo. Meu irmão, apresenta Jesus. Se você tem criatividade, versatilidade para trazer as ferramentas de uma forma mais contemporânea, relevante, impactante, numa sociedade que ela é cultural, parabéns. Mas se você não tem essas ferramentas, deixa eu falar para você, Cristo é suficiente. Mesmo da outra ferramenta, Cristo é suficiente. Porque quando a gente apresenta o Cristo relacional, ninguém sai igual chegou. Ninguém sai. Por isso, eu quero apresentar para você aqui uma resposta bíblica a respeito do somente Cristo. Tá? Eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais pastoral. Eu mostrei um pouquinho para vocês o que a nossa fé, o nosso credo aqui da Confissão de Westminster, mas para onde ela está apontando? Ela está apontando para Jesus. Mas quem é esse Jesus ali atrás da janela que a Confissão de Westminster mostrou para a gente? É o Jesus de João 3 ou é o Jesus de João 4? Porque em João 3, Nicodemos ele vai atrás de um Jesus da Confissão de Westminster. Ele vai atrás do Jesus que explica a doutrina para ele, que explica como é que é o céu, como é que funciona, como é que ele faz para chegar, como é que ele faz para nascer de novo. Você percebe como Nicodemos ele quer um jeito de fazer? E a samaritana no poço? Que tipo de Jesus? Ela foi atrás dele? Quem puxou o assunto? Foi Jesus. Jesus puxou o assunto com a samaritana. A samaritana virou as costas para ele? Não. Ela ouviu. Ela se interessou. Eis que vejo que é profeta. Ela começa a olhar para ele com um olhar de curiosidade, de ver que tem algo diferente ali. Lembra do ladrão da cruz, que olha para ele e fala assim, tem algo diferente aqui, tem algo que é para mim, parece que ele veio aqui atrás de mim. Qual é o resultado da samaritana? Ela se converte, e ela não só se converte, mas ela traz uma cidade aos pés da cruz de Jesus. Ela traz uma cidade aos pés dele, porque ela não foi atrás, ela encontrou o Jesus relacional, e ela se abriu para esse relacionamento. É muito importante, muitas vezes tem gente querendo levar Jesus para as pessoas que realmente tiveram seu encontro com Jesus, sabe? Muita gente da nossa igreja, inclusive, que realmente é salvo porque Jesus realmente chegou na vida dessa pessoa. E às vezes ela fica tão encantada com aquilo que ela quer levar esse Jesus para as outras pessoas, mas às vezes ela acaba se perdendo, ela quer enfiar o Jesus goela abaixo, assim, abre a boca aí, e vai. Desculpa, não é esse Jesus. O Jesus da Escritura, ele eis que chega à porta e bate. Ele não arromba a porta. Percebe? Veja, antes de você falar de Jesus para as pessoas, fale das pessoas para Jesus. Antes de você sair pregando o evangelho para tanta gente que você tem interesse, que você quer que as pessoas aceitem Jesus, você já orou por elas antes? Percebe quanta coisa a gente pode fazer antes disso? Por isso eu pergunto para você,
Qual é o seu credo? O seu credo, ele é mais uma doutrina proposicional? O seu credo é a confissão de Westminster? Ou o seu credo é um modo de vida que para onde a confissão de Westminster aponta? Qual é o seu credo? Eu termino a nossa aula com esse último slide, que ele vai falar no final do século II ali, ó, você vai ver que é uma epístola de um cristão desconhecido para um pagão de uma alta posição, uma pessoa que não era cristã. Olha que coisa mais linda que ele fala na carta, nesse trechinho. Ele fala assim, ó: como vejo, excelentíssimo Diogneto, o que está demasiado ansioso para entender a piedade dos cristãos e que tuas investigações acerca deles são feitas com cuidado e sinceridade, com respeito ao Deus em que está esta nova raça ou modo de vida apareceu na terra agora e não antes. Ele está falando aqui o seguinte, ô Diogneto, eu estou vendo que você está bastante interessado aí na piedade dos cristãos. E na verdade o termo que tem aqui do latim é que você está interessado na religião dos cristãos. Ele está interessado, gente, nas proposições doutrinárias? Não. Ele está interessado na piedade, no modo de vida. Veja, cristão aqui ele coloca, o termo em latim é genus. É uma nova raça. É onde você enxerga as virtudes de Cristo. A minha vida e a sua vida, ela tem que ser somente Cristo. É uma das 5 solas. Mas quando é somente Cristo, que aqui a confissão de Westminster está apontando, não é Cristo e mais o santo, Cristo e mais uma promessa que você cumpre, ou Cristo e algum crucifixo que você tem, ou Cristo e um pezinho de coelho para dar sorte. Não, não é. Somente Cristo. E através do Espírito Santo, ele habita em você. Ele faz de você uma nova criatura. E a partir daí, você pode mostrar esse Cristo para as pessoas na sua vida. Mostrando que você é uma nova raça. E aí sim, o Diogneto que trabalha junto com você aí no seu trabalho, ou o Diogneto que é da sua família, ele vai olhar para você curioso e interessado em saber que tipo de modo piedoso que é esse. Que tipo de religião é a sua? Essa é a religião que a confissão de Westminster está apontando. Este é o Cristo que a confissão de Westminster está apontando. É o Cristo aonde na sua vida você fala que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje. Sei que foi longa, mas tenho certeza, Pai, que é uma aula que é para trazer não só entendimento, mas também para trazer um coração contrito, para trazer um olhar onde tudo que era nebuloso acaba se tornando nítido e nós podemos entender e enxergar finalmente o Senhor da Escritura, o Senhor do livro, o nosso Senhor Jesus Cristo, na natureza humana que se fez carne para nós, para que nós pudéssemos finalmente ver a glória de Deus nele. Pai, que este Cristo possa ser o Senhor da nossa vida, a fim de que, à medida que nós continuemos a viver as nossas vidas, esperando o retorno de Jesus, mais pessoas possam enxergar esse Cristo no nosso modo de vida, na nossa forma piedosa de se viver, mas vivendo sim, não só uma religião de palavras, mas uma religião de fé viva. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, galerinha. Um beijão grande, Deus abençoe.